que vou contar aqui para vocês não é apenas um conto ou uma história inventada. O que vou contar aqui aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 16 anos. Na época, eu morava em Cornélio Procópio, no Paraná, com a minha mãe e a minha avó. A minha avó sempre manteve a tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa, e assim nos alertava a fazer o mesmo. E nós fazíamos dessa forma todos os anos, mesmo julgando ser uma tarefa bem difícil. Naquela época, era basicamente lei as pessoas não comerem carne na Sexta-feira Santa. A única carne que eles comiam era um peixe. Não sei por qual motivo, pois o peixe continua sendo carne. Na Sexta-feira Santa daquele ano, a minha avó me deu 50 cruzeiros para que eu fosse no açougue comprar peixe. Mas na ida, eu encontrei algumas amigas no caminho e parei para colocar a fofoca em dia. As minhas amigas me convidaram para irmos ao cemitério à noite, com alguns garotos, para beber e contar histórias de terror. Me arrepiei mesmo antes de ir, mas topei e combinamos de sair às 8 horas da noite. E provavelmente só voltaremos lá pela 1 da manhã. Fiquei ali conversando com as garotas e esqueci de ir no açougue, que por sinal já estaria fechando, pois eram quase meio-dia. Me apressei e consegui chegar a tempo. Porém, os peixes já haviam se acabado. Então, resolvi levar carne mesmo, pois na Semana Santa o preço da carne cai muito, e realmente estava bem barato. Eu levei 1 quilo de linguiça de porco e 1 quilo de pernil. Fiquei contente por comprar carne tão barato. Tinha certeza que a minha avó também ficaria feliz. Bem, mas não foi isso que aconteceu. A minha avó me passou o maior sermão e disse que comeríamos apenas arroz e feijão. Daí eu a confrontei. Disse a ela que eu não comeria apenas arroz e feijão, e que sim, eu comeria carne. A minha avó ficou muito brava. Preparou o almoço e preparou a carne que eu havia comprado. Os meus tios e meus primos estavam ali para almoçar. Porém, ninguém tocou na carne. Eles comeram apenas batatas e ovos. Bem, eu pensei, se eles não querem, problema deles. Sobra mais para mim. E comi carne à vontade. Todos me olhavam com espanto. Porém, eu não estava nem aí. Eu era bem rebelde. Mais tarde, por volta das 7 da noite, eu fui me arrumar para sair com as minhas amigas. A minha avó me alertou que eu estaria brincando com a sorte e que ela não me aconselharia a sair aquela hora com as meninas, ainda mais na Sexta-feira Santa. Eu menti para minha avó e disse que não ia sair, ficaria apenas na porta conversando com as garotas. Mas só esperei a minha avó dormir e saí na calada da noite. Eu estava junto a 2 amigas e mais 3 garotos. Cada uma delas ficou com um. O garoto que eu estava não era lá essas coisas, mas eu não tinha opção. Ou ficava com ele ou segurava a vela. Bem, estávamos no cemitério ouvindo música e bebendo vinho barato. Em um certo momento, começamos a ouvir um barulho. O cemitério estava totalmente escuro. Porém,
eu consegui ver algo que me gelou todinha. Pude ver logo adiante um par de olhos amarelos me vigiando ao longe. Aqueles olhos brilhavam e se escondiam atrás de uma lápide. Falei com os meus amigos e eles apontaram as lanternas, mas não viram nada. Mas logo que eles tiravam as lanternas, aquilo aparecia. Porém, somente eu via. Comecei a tremer e as minhas amigas perguntaram se eu queria que elas me levassem embora. Eu disse que não, pois elas já estavam chapadas e iriam fazer muita zoada na rua, em frente à minha casa, e a minha avó iria acordar, e eu estaria encrencada. Pedi ao garoto que estava comigo para me levar até em casa. Ele se chamava Vicente, mas era conhecido no colégio como Vicentão, por ser forte e corajoso. Então, pulamos o muro e saímos do cemitério. Pegamos a bicicleta e fomos embora para casa. Vicentão estava me levando na garupa da bicicleta dele. Passamos por uma estrada que só tinha terra e mato. E essa estrada tinha um pouco de luz. Eu tinha uma leve impressão de que havia algo nos perseguindo, pois era possível ouvir o mato se mexendo. E quando eu olhava de volta, tudo ficava em silêncio. Cheguei a falar com o Vicentão, mas ele dizia se tratar do vento. E antes que ele pudesse terminar de falar isso, apareceu um senhor no meio da estrada. Era um senhor muito negro e corcunda. Ele perguntou se nós não tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. O Vicentão disse que não tinha e que só queríamos seguir o nosso caminho em paz. Então, aquele senhor virou e disse: "Vocês estão mexendo com coisa errada, coisa de outro mundo." E quando ele terminou de dizer isso, eu pude perceber que aquele senhor não tinha braços. As mangas de sua camisa estavam vazias e também que as suas pernas estavam uma colada na outra. E logo em seguida, aquele senhor se jogou no chão e saiu rastejando para o mato, como se fosse uma cobra. Vicentão deu um grito e caiu para trás com a bicicleta, me derrubando junto. O covarde pegou a bicicleta e saiu correndo gritando feito uma moça e me deixou para trás. Eu corri o mais rápido que pude e não consegui alcançá-lo. Logo, saí da estrada de terra e entrei na rua de calçamento. Estava a 3 quarteirões da minha casa. Daí eu parei de correr, pois já estava sem fôlego. Passei por uma rua com terreno baldio e comecei a ouvir uivos vindo deste terreno. Acreditei se tratar de um cachorro. E logo em seguida, vejo um casal passar correndo por mim, fazendo o sinal da cruz. Continuei o meu caminho, pois achei já ter visto tudo que tinha que ver para aquela noite. Mas como eu estava enganada, pois o pior ainda estava por vir. Da janela de uma casa, uma senhora gritou: "Corre daí, menina! Olha o lobisomem atrás de você!" E em seguida, fechou a janela. Olhei para trás e vi uma criatura monstruosa. Parecia uma mistura de cachorro com gorila. E tinha os mesmos olhos amarelos que vi dentro do cemitério. Aquilo começou a fazer um som estranho
muito similar a um porco relinchando. A criatura veio em minha direção e eu corri muito mesmo. Não sei de onde tirei tanta velocidade. Eu era gordinha e nunca me achei capaz de correr aquilo tudo. Quando já estava perto de casa, para minha infelicidade, a luz da rua foi embora. E não havia nenhum outro tipo de iluminação na rua. Quando se está em um lugar aberto, iluminado, e essa iluminação vai embora de repente, leva um tempo para o lugar se iluminar pela luz da lua e das estrelas. Eu não vi um palmo na minha frente. Comecei a chorar e a gritar por socorro. Enquanto eu passava correndo, gritando, os cachorros das casas, que obviamente deveriam latir por tamanho alvoroço, ficaram grunhindo e uivando. E quando cheguei na rua da minha casa, que era uma rua bem grande, ainda tinha luz nos postes. Mas só foi eu entrar na rua que as luzes começaram a se apagar, uma por uma. Cheguei em casa desesperada, gritando para minha avó abrir o portão. Enquanto batia no portão feito uma louca, as luzes vinham se apagando atrás de mim. Aquela coisa parecia se mover na escuridão, pois aquilo esperava a luz apagar para avançar em minha direção. O único poste aceso era o que estava de frente a mim. Mas em poucos segundos ele logo se apagou também. A minha avó chegou bem depressa, e quando viu a criatura vindo em minha direção, ela, que era muito devota de Nossa Senhora, repreendeu aquilo. A criatura parou, virou de costas e foi embora. Entrei desesperada e contei toda a história para minha avó. Ela me mandou dormir e disse que no outro dia conversaríamos. E pela manhã, ela me botou de castigo por uma semana, por desobedecê-la. Bem, eu não estava ligando, pois com certeza eu não iria sair de casa mesmo. A partir desse dia, eu nunca mais duvidei da minha avó, e passei a ouvi-la sempre. Fui uma neta obediente, e cuidei dela até o fim de sua vida, já que nenhum dos seus filhos faziam isso. Alguns anos depois, a minha avó faleceu, e até hoje eu sinto a sua falta. E este relato quero dedicar a ela, a avó mais incrível de todas, a Dona Marlene. Boa noite. O que vou relatar aqui para vocês é uma experiência real, que aconteceu comigo durante um longo período da minha vida. Mas os eventos mais marcantes ocorreu na superlua do dia 14 de novembro de 2016. Bem, tentarei resumir o máximo para que essa história não fique muito longa. Me chamo Maria. Nasci no interior de São Paulo. A minha mãe faleceu quando eu ainda era criança, deixando assim eu e 2 irmãos mais velhos para o meu pai cuidar. Tínhamos uma boa condição financeira e também possuíamos um sítio e muitas criações, como galinhas, porcos e vacas. Porém, após a morte da minha mãe, o meu pai passou a beber muito. Era comum encontrar ele caído pelas ruas de bêbado. E sempre
e alguém na nossa casa nos avisar que encontrou meu pai caído em algum lugar. Então, eu e os meus irmãos tínhamos que ir buscá-lo. Meu pai virou um alcoólatra e, por consequência disso, perdemos quase tudo. Tivemos que vender o sítio para pagar as dívidas e passamos a morar de aluguel. E com o decorrer do tempo, nem dinheiro para pagar o aluguel tínhamos, pois o meu pai gastava tudo em cachaça. Um dia, o meu irmão do meio foi em uma festa com os amigos de moto. Na volta, ele sofreu um acidente e faleceu. Aquilo foi um choque para todos nós, pois este meu irmão era uma boa pessoa. Todo mundo gostava dele, devido ao seu carisma. Mas acreditem, nem mesmo a morte do meu irmão fez com que o meu pai largasse a bebida. O meu outro irmão estava sofrendo muito, até que certo dia ele se matou enforcado na árvore que ficava no quintal de nossa casa. Eu vi a minha família sendo destruída, e essa foi a pior época da minha vida. E só depois da morte desse meu irmão que o meu pai resolveu parar com a bebida e ajustar sua vida. Eu já estava com 19 anos na época e trabalhava de atendente em um armazém. Ganhava muito pouco. O meu pai nunca trabalhou com carteira assinada, mas conseguiu se aposentar como pescador aos 55 anos. Naquela época, todo pescador se aposentava nesta idade. Estávamos ajeitando as nossas vidas. O meu pai estava frequentando a igreja. Daí eu resolvi frequentar com ele. Nessa igreja evangélica eu conheci um diácono, com o qual me casei, e depois nos mudamos de cidade. Esse diácono chamarei aqui de João. Ele era um homem de dupla personalidade. Na igreja e na frente dos membros, ele era gentil e bondoso, mas em casa ele me humilhava e me batia. E eu só podia sair de casa para ir à igreja, manter as aparências, pois nem visitar o meu pai ele me deixava ir. Foram anos de sofrimento, e com o decorrer do tempo, o meu pai se casou novamente, e eu nem mesmo no casamento dele pude ir, pois o monstro do meu marido não deixava. Às vezes eu conseguia falar com meu pai por telefone, mas não falava nada sobre o que eu passava, pois assim eu não me preocuparia. Um certo domingo, depois do culto da manhã, eu liguei para o meu pai para perguntar como estavam as coisas. O meu marido disse que eu estava falando com outro homem e tomou o telefone da minha mão. Mostrei para ele que era o número do meu pai, mas aquele homem parecia estar possuído e só acreditava no que ele queria acreditar. Quando chegamos em casa, começamos a discutir, e eu disse que iria embora. Daí ele me bateu muito e disse que só sairia dali em um caixão. Chorei a noite toda, e no outro dia, quando ele saiu para o trabalho, eu arrumei as minhas coisas para voltar para a casa do meu pai. Detalhe, eu só tinha 2 peças de roupa, pois o psicopata disse que eu não precisava mais que isso. O portão da casa estava trancado e não tinha como eu sair. O único meio era pulando o muro e saindo pela casa do vizinho. O vizinho era um rapaz viúvo, que se chamava Paulo. Eu o chamei e pedi para ele deixar eu pular o muro
e sair pela casa dele. Ele me ajudou a pular e depois me perguntou o que estava acontecendo. Eu, bem desesperada, comecei a chorar e contei toda a história para ele. Ele dizia que já havia escutado João gritar comigo. O Paulo era uma boa pessoa. Eu não queria preocupá-lo com os meus problemas. Apenas disse para ele não contar nada a ninguém, pois assim ninguém saberia aonde eu estava indo. Paulo me perguntou se eu tinha algum dinheiro para voltar para a minha terra, e eu disse que não. Então ele tirou R$300 do bolso e me deu, e disse para mim não se preocupar. O agradeci e disse que nunca esqueceria o que ele fez por mim, e fui embora. Quando cheguei na casa do meu pai, eu disse que estava com saudades de casa e queria ficar ali. Lógico que o meu pai não era bobo e desconfiou que eu estava escondendo alguma coisa. Mas sempre que ele me perguntava do meu casamento, eu falava que estava tudo bem. A minha madrasta não gostou nem um pouco de eu voltar para casa. E dias depois, ela ligou para o meu marido ir me buscar. E aquele monstro foi. Ele disse que se eu não fosse com ele, ele me levaria à força. E se o meu pai entrasse no meio, ele apanharia junto. Não tive opção e tive que ir embora. E voltei com aquele monstro psicopata. Até então, o meu pai não sabia de nada. Chegamos em casa à noite. O psicopata do meu marido me pegou pelos cabelos e me jogou dentro de casa. E lá dentro, ele começou a me encher de socos e chutes. Não me lembro de quanto tempo se passou, mas ouvi alguém batendo muito forte no portão. O João foi ver quem era. E era o Paulo, o vizinho. O João mandou ele cuidar da vida dele. O Paulo tinha uma arma e pegou o João pelo pescoço e chamou ele para dar uma volta. E assim colocou ele dentro do carro. Paulo, o meu vizinho, era policial civil. Na época, ele tinha por volta dos seus 45 anos. E eu apenas 21. Naquela noite, o João não veio para casa e só chegou no outro dia, todo sujo e cheio de vários hematomas pelo corpo. Ele não disse nada comigo, tomou um banho e saiu sem falar uma palavra. O Paulo me chamou e disse para que eu ficasse despreocupada, que nunca mais ele tocaria em mim. Perguntou se eu queria voltar para a casa do meu pai, e eu disse que sim. E daí ele me levou em seu carro. Assim que chegamos, ele contou tudo para o meu pai que estava acontecendo, e que ele não precisaria se preocupar mais, porque esse valentão são só valentes com mulheres. Quando encontram um cabra macho de verdade, eles se arregam. Continuei ali na casa do meu pai. O tempo foi passando e o Paulo sempre me visitava pelo menos uma vez na semana. Um certo dia, ele me ligou para dar a notícia da morte do psicopata do meu marido. Dizia ele que o João deveria estar envolvido com coisas erradas, pois havia desaparecido há uma semana. E quando o encontraram, ele estava em um córrego, com vários hematomas, e boa parte do corpo dilacerado. Confesso que fiquei feliz com a notícia. E a partir daí, eu comecei a sair com o Paulo. Ele era um moço muito gentil e cavalheiro, além de ser muito bonito. Sempre me respeitou e me tratava como uma rainha.
O tempo passou e nos casamos. Finalmente, eu era feliz de verdade. Paulo ainda trabalhava na Polícia Civil. Uma coisa eu sabia, que ele era cheio de segredos, pois todos na cidade tinham medo dele. E às vezes ele sumia, e chegava a ficar até uma semana fora de casa. Certo dia, eu perguntei se ele teve alguma coisa a ver com a morte do João. E para minha surpresa, ele disse que sim, que foi ele que matou o João e fez isso para me proteger. Também disse que já fez muita coisa de ruim, mas nunca na vida machucou uma mulher ou alguém inocente, pois um homem que maltrata mulher não é homem. Disse também que ele nunca deixaria ninguém neste mundo me fazer mal. Eu perguntei também o porquê dele sumir às vezes e ficar tanto tempo fora. Ele me olhou nos olhos e me perguntou se podia me confiar um segredo. Eu disse que sim, que era a sua esposa, e ele podia confiar em mim. Então ele disse: Maria, minha querida esposa, eu nasci com uma maldição que foi passada para mim por geração. Quando eu era jovem, por volta dos meus 25 a 30 anos, eu era um homem muito ruim. Mas como eu te disse, eu nunca levantei a mão a nenhum inocente. Quando eu tinha 13 anos, eu estava brincando em casa. Era noite de lua cheia. Eu comecei a sentir algo estranho, e a minha mão ficou com muito pelo. Bem, daí não me lembrei mais de nada, e só acordei no outro dia, no pasto de uma fazenda vizinha. A partir daí, toda vez que isso vinha acontecer, a minha mãe fazia uma reza, e aquilo parava. Depois, a minha mãe veio a me ensinar esta reza. Eu era um garoto muito problemático, e saí de casa ainda muito jovem. Comecei a fazer trabalho sujo para alguns fazendeiros da época. Virei matador de aluguel e sempre fazia a vítima à noite, pois quando eu começava a me transformar em bicho, eu fazia a reza e aquela transformação parava. Porém, eu ficava muito agitado e com uma força 10 vezes maior que a minha força normal. O ódio passava por todo o meu sangue e eu armava uma emboscada para a vítima, e depois de o matar, eu comia partes do seu corpo. O tempo foi passando e eu mudei de vida e de cidade. Estudei e entrei para a Polícia Civil. Na cidade grande, a lua não tem tanta influência nas pessoas. E depois que mudei para cá, eu parei de virar bicho e sigo com a minha vida normal. Mas na noite que matei o seu marido, eu o levei a uma mata. Eu estava com tanto ódio do que ele te fez que acabei me transformando em bicho e o devorei ainda vivo. Após ouvir essa história louca, confesso que não acreditei, mas fingi acreditar. Moramos juntos por mais 2 anos. Fui muito feliz casada com o Paulo, até que um certo dia ele desapareceu. Simplesmente desapareceu. Ele costumava sair às vezes e ficar uma semana fora, mas desta vez ele nunca mais voltou. E está desaparecido até os dias de hoje. Bem, eu estava grávida do filho dele em 2008. E quando a criança nasceu, eu voltei para o interior e consegui comprar o meu sítio de volta. O sítio que eu morava quando era criança. No sítio morava eu, o meu filho e o meu pai veio morar com a gente. Ele acabou separando da minha madrasta. E
no dia 14 de novembro de 2016, aconteceu um fato que marcou a minha vida. O meu filho João, já com 8 anos de idade, se transformou completamente em bicho na superlua de sangue. Ele estava dormindo, quando de repente eu escutei gritos vindo do seu quarto. Fui correndo ver o que se tratava, e quando chego lá, ele estava com o corpo coberto de pelos e veio em minha direção para me atacar. O meu pai, com muito esforço, conseguiu contê-lo e tivemos que amarrá-lo em uma cadeira. Ele gritava muito e ficava olhando a lua pela janela e uivando como se fosse um lobo. Ele só voltou ao normal no dia seguinte, quando o sol começou a nascer. Depois desse dia, ele nunca mais teve essa crise de transformação. Hoje, ele está com quase 10 anos e tenho medo disso acontecer novamente com ele. Enviei este relato para o canal Elite Oculta porque sei que vocês tratam esses assuntos muito a sério. E se alguém aí souber como eu faço para livrar o meu filho dessa maldição, por favor me fale.